Investidores, hoje vamos para uma análise bem completa. Vamos começar aqui passando pelo Bitcoin, vamos falar da dominância, do Ethereum que está despencando contra o Bitcoin, pode buscar patamares de bem mais abaixo. E por último, vamos trazer a análise de duas altcoins que vocês vieram pedindo nas últimas análises, a Aave e a Kusama. Estão bem interessantes e podem dar oportunidade nas próximas horas e nos próximos dias. Então, bora lá, antes da gente começar, já deixa o like aí desde o início do vídeo, fechou? Então, bora lá. Turma, na análise de ontem, eu trouxe para vocês aqui e a gente trouxe o seguinte título, né? Sem resistências no caminho. Basicamente, a gente só tinha encontrado resistências no Bitcoin ali por volta dos 45, é um ponto já para ficar atento, mas a principal resistência está ali entre os 48 e os 50 mil dólares. Eu não vou repetir o motivo para não se estender muito, eu não quero se estender muito no Bitcoin, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Os motivos dessa resistência a gente já discutiu nas análises anteriores, tá? Mas, resumindo, entre os 48 e os 50 mil dólares, um pouco mais além que isso, talvez, é um ponto que eu vou ficar mais atento ali. Estou enxergando esse nível como um nível de resistência mais forte que a gente tem acima. Porém, a gente vai ficar atento também nos 45, tá bom? Ao longo do caminho, eu acredito que a gente até pode encontrar ali um topinho ou outro, em especial quando a gente tem grandes compras a mercado, um grande volume com preço esticado. Geralmente, quando a gente tem um grande volume com preço esticado, a gente tende a fazer uma retração. Então, eventualmente, mesmo sem grandes resistências próximas, quando a gente apresentar um grande volume, a gente pode sim demonstrar, fazer uma retração, tá? Porém, eu acredito que o caminho está livre, continua livre para o Bitcoin continuar buscando patamares mais altos, tá? Eu tinha comentado com vocês que na última análise, né, que o meu palpite para o topo do Bitcoin do ano seria ali por volta dos 48 mil dólares, mas realmente estamos demonstrando muita força. Talvez a gente pode ir até mais além. Se você não deixou seu palpite na última análise, deixa aí no comentário. Quero saber como é que tá a opinião de vocês sobre a especulação do topo do ano para o Bitcoin. Mas vamos lá, a gente já sabe que as resistências mais relevantes vão estar mais acima. Porém, a gente também sabe que quando a gente está com o preço esticado e apresenta grandes volumes, isso é um comportamento irracional do mercado. O mercado comprando no pior ponto possível. Geralmente, quando isso acontece, a gente tende a ter retrações em seguida, né? Olhando aqui na análise de sentimento, a gente consegue observar com o tempo gráfico do 1 hora e traçando uma linha horizontal. Deixa eu sair da frente aqui. E traçando uma linha na horizontal, no volume buy side, que é o delta dentro do candle, e na liquidação, basicamente nessa pernada aqui a gente vê que a gente teve uma liquidação bem grande, relevante, que não teve há um bom tempo, assim como a gente também teve uma grande compra, que da última vez que a gente teve uma no mesmo patamar, um pouco maior, a gente terminou formando um topinho local, que foi aqui nesse topo dos 38.400. Então eu não duvido a gente fazer uma retraçãozinha a partir desse ponto, né? Então, com isso em mente, a gente volta lá para o gráfico do Bitcoin e fica atento a caso a gente faça uma retração para possíveis compras. Compras essas me refiro a trade, tá? Né? Não tem como discutir compra de longo prazo com o Bitcoin extremamente esticado com esses grandes volumes, mas eu fico atento ali por volta do 0,68 dessa retração, tá? Eu não gosto de olhar para compras em patamares tão altos após um grande volume. Então, se for para olhar para compra no Bitcoin, para mim ele vai ter que fazer uma retração mais profunda aqui, tá? A gente pode estar olhando tanto para caso ocorra uma retração, tanto para estar comprando Bitcoin, tanto para estar comprando alguma alt ali que esteja voltando no nível de suporte. Então, o 0,68 confluência com o topo anterior é um ponto que eu fico atento para uma possível compra no Bitcoin. E também um ponto mais interessante, que daí não sei se a gente vai ter combustível para voltar isso tudo, mas seria interessante se a gente fizesse essa retração, seria uma das faixas que mais teve negociação nessa alta, né? A faixa que mais teve negociação está aqui nos 38.818 aproximadamente, mas sinceramente eu não acho que a gente retrai isso tudo. Então eu fico atento aqui por volta dos 42 mil dólares, tá? É outro ponto que a gente fica atento, até o nível ali de stop loss antes, tá? Com atenção ao ponto de controle dessa alta que está nos 41.682. Então todo esse nível aqui abaixo, eu acredito que não precisa eu
falar os preços, né? Tá bem grande aqui na lateral, os níveis que a gente está de olho, mas basicamente topo anterior 0,68 e ali o ponto de controle da alta, que está ali por volta dos 41.620, são níveis que a gente fica atento para buscar compras nos futuros, tanto no Bitcoin, a operação de long, quanto nas altas, tá? Em especial se a gente voltar nesse nível mais abaixo, aqui na segunda buy zone, fica mais interessante, tá? Com preço esticado aí não tem muito o que se fazer, a não ser realização de parcial, se esta for a sua estratégia, fechou? No máximo, eu acredito que a gente continua subindo. A partir de agora, direto, diminui um pouco as probabilidades depois de um delta tão grande, né? A gente provavelmente possa fazer uma correção após um delta tão grande. Acho até mais provável. Mas, no geral, eu acredito que as maiores probabilidades são a gente continuar subindo, tá bom? Então, bora ficar atento a esse nível que a gente faça essa retração. Eu chamei a atenção aqui para vocês dos volumes, e agora eu quero voltar um pouco no passado. Eu sempre gosto de trabalhar com exemplos. Eu comentei com vocês que num prazo maior a gente fica bastante confortável com o Bitcoin, né? Já que a gente tem grandes volumes aqui apontando o fundo, grandes volumes apontando o início de tendência. Eu acho que esses volumes se destacam mais no semanal, correto? Grandes volumes apontando início de tendência, grandes volumes apontando continuação, né? Volume de continuação, e nenhum grande volume de topo ainda, tá? Então eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, e para eu ver um gatilho de topo mais forte no Bitcoin, a gente vai ter que apresentar volumes bem mais fortes com preço esticado, tá? Eu trouxe dois exemplos rápidos aqui. A gente teve um topo no Bitcoin nessa alta em 2019, quando a gente apresentou um dos maiores volumes da alta com preço esticado. E nesse momento o preço caiu aí cerca de 16, 17% do topo ao fundo. E depois a gente teve, quando o Bitcoin formou a alta lá, o topo lá de 2019, foi quando o Bitcoin mostrou o maior volume de toda a alta lá em cima, tá? Então, vamos ficar atento nas resistências e, em especial, como o preço se comporta nas resistências que a gente mencionou. Se a gente chega nas resistências e apresenta um grande volume desse, é aí que eu vou estar colocando lucro no bolso, é aí que eu vou estar enxergando que a gente pode estar formando um topo para fazer uma correção maior, tá? Então, a gente tem as resistências em mente, e a gente já tem os gatilhos que a gente precisa ver para acreditar em o topo, que são os volumes com preço esticado, né? Volumes bem exagerados. Por enquanto a gente tem um volume um pouco exagerado, mas na minha opinião, que se for para formar um topo, aí vai ser um topo mais local, que eventualmente a gente vai rompê-lo novamente. Fechou? Então, sobre o Bitcoin é isso. Vale a pena a gente falar da dominância, que está rompendo a máxima do ano. Nesse momento, 55% do mercado está no Bitcoin. Bem positivo, e era algo a se esperar, né? Desde lá do início do ano, que eu compartilhei um vídeo com vocês lá no canal da Belo Trade com esse título aqui, né? As altcoins vão derreter contra o Bitcoin, né? Foi 10 meses atrás. E basicamente a gente analisou naquela época. Eu não vou também ir muito a fundo. Se vocês quiserem dar uma olhada, acessa o vídeo aí, talvez eu deixe o card aí acima. Naquela época, a nossa análise, né, a gente teve diversos fatores que apontou que essa era as maiores probabilidades, além do ciclo, que basicamente, no início do ciclo de alta do Bitcoin, esse é o comportamento, né, normal do mercado, correto? Isso vem acontecendo desde então. Eu até cheguei a reforçar essa ideia aqui com vocês, foi um dos primeiros vídeos deste canal, né, de 3 motivos para as altcoins continuarem caindo até 2024. Porém, eu trouxe mais uma atualização mais recente, eu acho que de um mês para cá, onde a gente apresentou o sinal ali que a dominância poderia começar a ir para as altas, né? Quando o Ethereum apresentou esse candle. Até por isso, eu troquei um pouco de Bitcoin por Ethereum, mas comentei com vocês que a minha maior parte do capital ainda segue em Bitcoin, pois a gente poderia romper isso para baixo, apesar da gente estar bonito e eu estar confiante que a gente iria romper para cima. Acho que não só eu, tá? Todo mundo do mercado cripto tava comentando sobre esse price action do Ethereum quando ele rompeu aqui para cima. Tava muito com cara mesmo que a gente ia terminar fazendo esse back, mas não ocorreu e agora a gente tá rompendo para baixo, tá? Estamos rompendo com volume forte, tá? Isso me preocupa um pouco,
e me faz acreditar que a gente pode buscar patamares bem abaixo. Deixar esses volumes acima e cair com muito volume não é legal. Inclusive, os volumes fortes foi um dos motivos que nos fez ficar bearish lá atrás no início do ano, tá? Os volumes fortes na queda. E a gente deixa esse price action que não é muito legal. E agora eu fico atento a esse nível de stop loss antes, aqui por volta dos 4.900 satoshis. Se a gente não segurar aqui, que não é um suporte forte, tá? A gente pode buscar patamares bem mais abaixo no Ethereum contra o Bitcoin, levando a nossa dominância aqui para patamares bem mais altos. Não duvidem disso acontecer. Até por isso minha exposição é bem grande desde o início do ano no Bitcoin, tá? Eu dissolvi um pouco agora no Ethereum, mas continua bem maior minha exposição no Bitcoin. E mais à frente, desejo realizar mais Bitcoin em altcoin. Então, acho que esse não é o momento. Talvez uma altcoin ali ou outras que estejam em alta contra o Bitcoin estão voltando em nível de suporte, como a Link. Ela está se destacando aí das altcoins em geral. Mas a maioria, regra geral, estão escorregando contra o Bitcoin, tá? Então, vale a pena ter mais Bitcoin na carteira do que altcoin no momento, nessa fase do ciclo. Beleza? Então, sobre a dominância, é isso. Tá ficando feio aqui o negócio para as altcoins em geral. Qualquer escorregada que as altcoins der, que o Bitcoin der, as altcoins podem sofrer bastante nessa fase do ciclo, tá? Então, muito cuidado aí com as operações. Beleza? Outra coisa que eu queria mencionar é que isso é até positivo para o Bitcoin, né? A gente vê uma racionalidade. O Bitcoin subindo, as altcoins ficando de lado. Até cheguei a comentar com vocês que um dos motivos que me fazia acreditar que o Bitcoin poderia até sair cantando o pneu quando a gente estava brigando ali antes, abaixo dos 40 mil dólares, era as altcoins, né? A gente não tinha tantos volumes de topo, né? Eu até trouxe aqui para vocês o exemplo da Shiba. Geralmente, toda vez que a Shiba apresentou grandes volumes de topo, foi quando o Bitcoin terminou formando topo em prazos maiores. Eu não vou entrar muito adentro desse assunto, já que a gente já discutiu isso em outros vídeos. Mas, resumindo, as shitcoins, que geralmente, quando apresentam grande volume de topo, formando uma armadilha, o mercado está formando topo, e a gente faz uma retração, elas não estão apresentando ainda esses volumes de topo, tá? Então, isso é positivo. Então, falamos sobre o Bitcoin, falando sobre a dominância, a racionalidade, o Ethereum contra o Bitcoin. Agora vamos falar da Aave e da Kusama. A Aave eu já trouxe uma análise dela aqui em vídeos anteriores, mas vamos fortalecer a ideia já que vocês pediram aí nos comentários, tá? Então, a Aave, basicamente, eu estou enxergando aqui para ela no prazo maior que a gente tá finalizamos aqui uma onda 4 e estamos diante aí de uma possível onda 5 num prazo maior, tá? Onde a gente tem grandes probabilidades, na minha opinião, de ir buscar all-time high, tá? O que me chama bastante atenção é que essa onda 4 muito provavelmente se finalizou, a gente já muda a estrutura e chama a atenção para essa mudança de estrutura que ocorreu com um dos maiores volumes da história, né? A gente tem grandes volumes aqui nos fundos e grandes volumes que a gente deixou aqui para trás. Então tá bem positivo aqui o cenário para Aave. Mas no ponto onde a gente está, eu peço um pouco de cautela, tá? Eu estou um pouco cauteloso nessa faixa aí da Aave. Foi justamente nessa faixa onde eu fiz uma realização de uma operação que a gente abriu lá na Belo Trade um tempo atrás, tá? Porque é basicamente o topo do range. E a gente pode ter finalizado uma onda 1 completa aqui desse movimento. Quando a gente está dentro do range, já discuti isso com vocês diversas outras vezes, não vou entrar muito adentro também desse assunto. Quando a gente está um terço acima do range, especial nas faixas de captação de liquidez, não é muito interessante a gente estar de olho para estar comprando, tá? E sim realizando. São faixas perigosas para a gente estar olhando para long. Eu vejo a gente um terço acima desse range aí na Aave no momento. Então, se for para estar comprando, eu fico atento a níveis de captação de liquidez, tá? Eu já deixei desenhado aqui as faixas que estou de olho para estar entrando comprado na Aave, tá? Lembrando, essas faixas que deixo desenhado tanto para possíveis compras quanto para possíveis vendas, eu não tenho ordens na região. Na maioria das vezes, eu não tenho ordens na região. Eu guardo o preço chegar lá para ver se dá gatilhos e daí
eu faço a entrada, tá? Então, a primeira faixa que eu fico de olho aí para um possível long na AVE é um stop loss hunt abaixo aqui dos 83 dólares, tá? Dos 83 até os 7,5, eu acho que é um nível bem interessante para a gente estar de olho para possíveis compras. Interessante que a gente vê bastante volume nessa onda impulsiva. E um dos gatilhos que eu quero ver aqui nesse nível do stop loss hunt, caso a gente venha nesse nível, é bastante sombra e muito volume. De preferência, confluência com o Bitcoin, tá? E daí tem um segundo nível que eu acho muito difícil da gente vir, mas não impossível. Aí se vinha um presente, que seria uma retração mais profunda ali voltando nos 64 dólares. E daí seria o ponto de controle do todo, o range, o nível de suporte horizontal. Seria lindo aí voltar nesses níveis, talvez uma última oportunidade de comprar a EVE tão barata, tá? Então, vamos ficar atento aí a esses níveis onde a gente está agora. Eu acho que é uma faixa complicada para a gente estar olhando para longs, tá? E tentaria evitar estar olhando para longs aqui nos níveis de rompimento para cima, que tem grandes probabilidades e caso a gente faça algum rompimento para cima aqui, a gente ter um falso rompimento, tá? Então, se for para pegar longs aqui, ela subindo, eu prefiro aguardar ela demonstrar bastante força e pegar eventuais padrões de continuação da alta aqui em cima, tá bom? Então, sobre a AVE é isso. Esses são os próximos níveis que fico atento para possíveis operações. Agora vamos falar da Kusama. Eu confesso que a Kusama não está tanto no meu radar para compra. A AVE sim está no meu radar. Mas a Kusama, onde vocês pediram aí no chat, esqueci o nome de quem falou. Mas, basicamente, eu vejo que num prazo maior a gente pode ter concluído aqui um movimento impulsivo na Kusama, tá? E agora em diante a gente pode ter aqui ou uma retração ou a gente pode simplesmente encontrar um fundo global aqui e buscar patamares de all-time high, por exemplo, tá? Acho mais difícil para Kusama, tá? Não, confesso que não é uma das altcoins que eu tô tão atento aí para estar abrindo longo. Não sei se eu já falei isso, acho que sim, mas enfim. Eu também já deixei desenhado aqui as faixas que fico atento para ela. Acho que ela está num cenário um pouco parecido com a AVE, tá? Tem diversas altcoins num cenário um pouco parecido aí na resistência, tá? Então, a gente vê aqui a Kusama brigando por esse nível aí dos 27 dólares, não é qualquer nível, eu já estou muito bem aqui anteriormente como suporte, resistência. Resistência está atuando aqui como resistência também, tá? Chama atenção também que a gente deixou um grande volume lá em cima com preço esticado nessa resistência. Geralmente quando a gente tem um grande volume com preço esticado, das duas uma, ou a gente faz uma retração ou a gente entra numa lateralização. Ou forma topo global. Acho que o topo global aqui, para vir perder fundo, acho que não é o caso para Kusama. Parece mais um topo para fazer essa correção barra lateralização que basicamente já está acontecendo, né? Então, eu fico atento aos seguintes níveis, tá? Olha, para Kusama, eu vejo um cenário muito parecido com a AVE. Rompimentos acima, cuidado, a gente pode estar diante de falso rompimento. Eu não me sinto confortável de estar alongando na resistência. E até por conta também que as altas estão mais fracas que o Bitcoin. Então é mais interessante a gente pegar fazer essas entradas nas altas quando o Bitcoin faz essas correções numa hora, por exemplo. E essas altas vêm buscar liquidez abaixo dos fundos. Então eu não tenho muito interesse caso a gente faça esse rompimento para cima, tá? Estou mais atento caso a gente venha a buscar liquidez abaixo deste range horizontal que a gente vem formando em confluência com o suporte horizontal dos 22 ou até stop loss hunt aqui abaixo dos fundos, né? Repare que eu deixei um destaque aqui nessa faixa entre 21 e 22, que é o nível de stop loss hunt e suporte horizontal, tá bom? Então, todo esse nível aqui, a partir dos 23, se você realmente estiver de olho para acumular, Kusama, talvez já seja um ponto para ficar atento, tá bom? Então, eu não quero deixar um nível aqui tão preciso para fazer uma operação na Kusama, porque basicamente todos os níveis aqui abaixo eu vejo com potenciais zonas de compra, claro que desde que a gente tenha gatilhos dentro dessas regiões. Mas, repito, para mim, a Kusama não é uma moeda que está no meu radar, mas quem estiver atento a Kusama, a partir dos 24 dólares, pior que é um range bem grande, né? Até os 18 é uma faixa aí que dá para ficar atento, né? Para quem gosta do padrão, a gente já está formando aí
um possível ombro, cabeça, ombro, e se a gente escorregasse até os $20 aí, seria uma ótima compra. Basicamente o preço voltaria ali por volta do 0,68 e todo o movimento que a gente teve aqui de alta em confluência com suporte horizontal e seria ali o ombro direito, correto? Então, traders, investidores, por hoje é isso, tá? Agradeço aí a participação de todos. Se não deixou o like, não esquece de deixar aí para fortalecer o canal. Agradeço por assistir até aqui. Se não for inscrito, não esquece de se inscrever e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.